Amados, é muito bom podermos estar mais uma vez compartilhando da palavra do nosso Deus, e eu gostaria de estar enviando uma mensagem que tem muito a ver com os momentos que nós estamos passando, momentos de crise, momentos em que nós temos que, de acordo com as normas, as determinações que as autoridades estão impondo, nós estamos com as igrejas com as portas fechadas e as pessoas questionam: é certo, é errado permanecer com a nossa igreja fechada, com a igreja de portas fechadas. Mas eu quero dizer para os irmãos que quando o Senhor Jesus foi questionado quanto a pagar o imposto, ele determinou que Pedro fosse ao mar e pescasse um peixe, e da boca daquele peixe ele tiraria o valor do imposto dele e de Pedro. E assim foi feito. E no seu ensinamento Jesus disse: a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, quando nós burlamos as leis, quando nós abrimos a igreja sendo contrários às determinações das autoridades, nós estaremos à margem da lei. Então nós temos o hábito de achar que pecado é adulterar, prostituir, mas tudo aquilo que foge às regras, às normas, à lei, é pecado. Então, se você tem uma direção que não é para abrir a igreja, e você se nega, e você abre, você está desobedecendo, você está pecando. Então, meus amados, Deus nos dá meios para que a igreja vá até a sua casa. Esse é um dos meios. Outros meios são como nós estamos fazendo na nossa igreja. Os nossos dias de culto são transmitidos ao vivo, com a presença de todos. Todos podem participar, todos podem, junto conosco, estarmos congregando. Mas eu estou gravando esse vídeo que é para trazer aos irmãos uma mensagem que ela nos remete a uma direção sobre esses tempos de crise que nós estamos vivendo, tempos de crise, tempos de quarentena. E no capítulo 9 do livro do profeta Daniel, nós aprendemos que em tempos de crise, o pensamento coletivo deve se sobressair ao pensamento individualista. Então vamos lá, Daniel 9, do versículo 2 até o 11, e continuaremos com a ministração. Daniel 9, do 2 até o 11, diz assim: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros do número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com orações e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor Deus, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidade, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos seus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti.
Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a sua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Amados, se você prestou atenção na leitura, você pode entender que os momentos que nós estamos vivendo hoje são bem encaixados nessa mensagem que o profeta, porque o capítulo 9 do livro de Daniel, nós aprendemos que em tempos de crise, nesses tempos de crise, o pensamento na coletividade, no coletivo, deve se sobressair ao pensamento individualista. E embora Daniel estivesse em boa posição na corte, Daniel estava numa boa posição na corte, ele se importou com o bem-estar do seu povo. Daniel estava bem posicionado, mas ele estava preocupado com o bem-estar do povo. Então, diante do avanço dessa pandemia, nós precisamos realmente e urgentemente pensar no nosso próximo. Precisamos pensar no nosso próximo e não apenas em nosso umbigo. Não devemos pensar apenas no nosso umbigo. Nós temos que respeitar as orientações e decretos das autoridades governamentais, porque em tempos de crise, o real entendimento dos acontecimentos se dá a partir da revelação das Escrituras Sagradas. Então, meus amados, nas Escrituras Sagradas, Daniel encontrou no livro do profeta Jeremias o entendimento do que se passava com o seu povo. Então, a Escritura Sagrada, ela tem para nós revelações. E Daniel encontrou no livro de Jeremias o entendimento do que se passava com o seu povo. E em Lucas 21, nós podemos ver que o nosso Cristo profetizou que nos dias próximos à sua vinda veríamos guerras. E eu quero ressaltar para os irmãos que quando nós pensamos em guerra, nós pensamos naqueles combates onde um exército está confrontando com o outro, lançamento de mísseis, de bombas. Mas eu quero alertar os irmãos que essas guerras, elas estão acontecendo diariamente, principalmente no nosso país. É uma guerra de poder, uma guerra de vaidade, uma guerra de prestígio. As pessoas estão se degladiando por poder, por almejar uma conquista mais adiante. Então, lá no capítulo 21 de Lucas, o nosso Senhor, o nosso Cristo, ele profetizou que nos dias próximos à vinda do Messias, nos dias próximos da sua vinda, nós veríamos guerras. Estamos vendo guerras, países se levantando contra países, nações contra nações, e guerras internas. Nós veríamos fome. Você tem visto quantas pessoas estão passando fome? Quantas pessoas estão sem uma previsão do que vai ser o amanhã, como vai se alimentar? Pestilência, é uma peste que está sobre todo o planeta, todas as nações. Todos estão sofrendo por essa pestilência. É a terra sendo abalada. É a terra sendo abalada para a volta de seu soberano Senhor. A terra está sendo abalada, está sendo preparada para a volta do seu soberano Senhor. Porque em tempos de crise, meus amados, em tempos de crise, nós devemos dirigir o rosto ao Senhor, assim como Daniel fez. No versículo 3, Daniel relata que dirigiu o rosto ao Senhor. E isso se faz necessário nos dias de hoje. Ou focamos
nosso rosto a tantos problemas, a tantas adversidades, a tantas notícias ruins, ou dirigimos o nosso rosto ao Senhor em orações e súplicas? Porque em tempos de crise, meus amados, nós temos a oportunidade de melhorarmos enquanto pessoas. Na oração, Daniel reconhece suas falhas e também de seu povo. Ele reconhece as suas falhas e também a de seu povo. E o reconhecimento provoca uma melhora. O reconhecimento provoca uma melhora. Nesse conturbado tempo, meus amados, nós temos a chance. Nesse conturbado tempo, temos a chance de reconhecer nossos erros individuais e também os coletivos. Nós podemos, com isso, sermos mais gratos pelo nosso dia a dia. Podemos ser mais gratos, meus amados, pelo nosso dia a dia. Se você olhar fora da tua redoma, da tua vida, você vai enxergar quantas pessoas estão desesperadas, estão apavoradas, não sabem como fazer, não sabem como proceder, não sabem como será o amanhã. Nós temos a chance, meus amados, nós temos a oportunidade, nós temos a oportunidade de sermos mais gratos pelo nosso dia a dia, pela rotina e emprego que nós tínhamos, porque é tempo, meu amado, é tempo de nos aproximarmos mais da nossa família, é tempo de aproximarmos mais da nossa família, jantar juntos na mesa, sentar à roda da mesa e jantarmos juntos, uma oração em família, orar em família, reunir a família, levantar um clamor, um louvor, uma oração em família, aproximar mais os cônjuges, uma aproximação mais dos cônjuges, aproximação mais dos irmãos, os pais, os filhos. Meus amados, eu peço para que Deus conceda prudência a todos, porque em tempos de pandemia, toda a criação geme, como está escrito lá em Romanos 8, em tempos de pandemia, toda essa criação geme. Então Romanos 8, do 18 ao 22, diz assim, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Meus amados, gostaria que você refletisse naquilo que está sendo colocado, porque a igreja também geme, a igreja também está gemendo, mas ela libera uma mensagem de esperança, que continuamos aqui no livro de Romanos, no capítulo 8, agora o versículo 23 e 24, que diz assim, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoração de filhos, a redenção do nosso corpo. Amados, aí continua no 24, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Então, isso é uma forma de você entender que você não pode estar vislumbrando uma esperança. A esperança, se você está vendo, ela não é esperança. A nossa esperança está naquele que pode socorrer, não só a mim, mas a todos nós e a igreja do Senhor. E da mesma maneira, o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo intercede por mim e por você, com gemidos inexprimíveis, porque quando Ana queria um filho, ela
durante a sua oração, ela só conseguia balbuciar, não conseguia pronunciar uma palavra. Tamanha era a sua dor, a sua angústia, a sua aflição. Mas o Espírito Santo de Deus, ele consegue interpretar a sua dor, mesmo que você não consiga pronunciar uma única palavra, ainda que você só consiga balbuciar. O Espírito Santo, ele está sempre apto a nos socorrer, a te ouvir. E em Romanos 8:26 continua declarando aquilo que eu estou dizendo para você, irmão, que o Espírito Santo te entende até por gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26 diz assim, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Meus amados, nós sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós ficamos questionando, por que Deus? Por que isso? Por que daquilo? Tenha em mente que tudo isso é com a permissão de Deus. E tudo isso, tudo que está acontecendo, tudo isso está contribuindo para o bem daqueles que amam a Deus. Aí nós continuamos no capítulo 8 de Romanos, vamos ler o versículo 28, que diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amados, eu não estou falando porque eu gostaria de massagear a esperança, o ego de ninguém. Eu estou falando diante da palavra de Deus. Então, diante de tudo isso, eu peço que o Santo Espírito nos leve a confiar em Deus. Que o Santo Espírito nos leve a confiar em Deus e em suas promessas que estão descritas nessa palavra. Você precisa entender isso. Mas, para nós chegarmos ao fim, o livro de Coríntios, primeiro livro de Coríntios, no versículo 13, irmãos, tem uma mensagem que, se nós não tivéssemos mais uma página sequer da Bíblia, não tivéssemos mais uma só página da Bíblia, se nós praticássemos apenas Coríntios 13, se nós praticássemos Coríntios 13, não precisaria de mais nada, não precisaríamos de mais nada, porque a gente se preocupa muito em conhecer a essência de Deus. Nós nos preocupamos muito em conhecer a essência de Deus. Nós nos preocupamos em querer decifrar Deus, entender Deus. A teologia, ela quer nos explicar a Deus. A teologia tenta nos explicar a Deus, mas a gente não precisa entender nada disso, porque na verdade a gente só precisa praticar o verdadeiro evangelho. É só seguir os passos de Cristo, porque em Coríntios 13 diz assim, para mim e para você: ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufa, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba.
mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciências, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente estão. Veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior é o amor. Esse foi o amor que Cristo teve. Esse foi o amor de Cristo por mim e por você. O amor que ele teve por mim e por você, tudo ele suportou. Tudo suportou. E se a gente só praticar o amor, você não precisa entender nunca. Você não precisa entender. Meus amados, convido a você a fechar os seus olhos e curvar sua cabeça. E junto comigo, invocar esse Deus. Invoque a Deus aí onde você estiver. Mesmo no fundo de uma prisão, numa masmorra. Aonde você estiver, creia que o Senhor está aí do seu lado na pessoa do Espírito Santo. E Ele quer te socorrer. Curva a tua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, invocamos o teu santo nome. Senhor, temos a certeza que tu estás ouvindo essa oração. Essa pessoa que está desesperada, desesperançada, que se sente abandonada, porque a igreja onde ela congregava se encontra fechada. Mas eu quero te dizer, meu amado, minha amada, que o Espírito Santo está te visitando nesse momento, aí onde você está. Visita, Pai. Visita essa casa. Visita essa pessoa. Lava ela, Pai. Renova, fortalece, leva, Senhor, ao Santo dos Santos, Senhor. Como um brasa toquinho. Toca, Senhor, os nossos lábios. Aleluia, Jesus. Leva-me ao céu. Glórias a Deus. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus te capacite, te fortaleça, para que você permaneça firme. Soldado não foge da luta. Soldado não foge da luta, você não vai fugir. Toma posse, porque a vitória é sua e ela é, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.